Vamos aos Estados Unidos, porque está chegando a hora das semifinais do Mundial de Clubes e tem brasileiro no meio, sim, é o único não europeu nas semifinais e o Henrique André vai trazer todas as informações pra gente. Bom dia, Henrique! Bom dia, Romano, e para quem está acompanhando também o Rádio Esportes na Itatiaia, agora 10 horas e 40 minutos. A gente está aqui na porta do estádio Sports Illustrated, que é o estádio do New York Red Bull. E neste momento, o técnico Renato Gaúcho faz a última atividade antes do duelo do Fluminense contra o Chelsea da Inglaterra. Tá chegando a hora e o Fluminense sonhando em chegar à grande decisão do Mundial de Clubes. Romano, o Renato que vai ter que fazer mais uma mudança, é a sexta nesse Mundial, porque ele não vai poder contar, né, com o Freitas e também com o Martinelli. Estão suspensos, então pode colocar aí, pode acionar Thiago Santos e também o Hércules na vaga desses dois jogadores que são desfalques. Aí o torcedor quer saber, será que os jogadores estão tranquilos, estão preocupados, estão tensos? Pelo que a gente percebeu aqui na zona mista agora há pouco, todo mundo bem tranquilo, cientes, os jogadores estão cientes de que o Fluminense pode ir mais longe, respeitando sempre o horário. E eu convido agora, nada mais, nada menos, que o Thiago Silva, capitão do Fluminense, velho conhecido também dos ingleses, defendeu o Chelsea. E ele vai falar com a gente sobre como os ingleses enxergam os brasileiros. Vamos ouvi-lo. Então, eu tive se não me engano, uma oportunidade quando estava lá de enfrentar times brasileiros, que foi na final do Mundial contra o Palmeiras. Do lado de lá tem muito respeito para o nosso futebol, sabe? Toda a atenção para conosco é muito grande. Essas coisas que falam da diferença do futebol europeu para o futebol brasileiro, na preparação deles não existe, tem muito respeito. Então eu sei o quanto eles respeitam a gente, eu falo com eles praticamente quase todos os dias, né? E sei do respeito que eles têm pela gente e da gente por eles. Vai ser um jogo muito complicado. Conheço bem essa equipe, da forma que eles trabalham. Acompanho alguns treinos do Maresca, as minhas idas a Londres ver meus filhos. Mas assim, como eu falei antes, na prática é totalmente diferente. Eu acho que o mais importante é a gente estar preparado para os duelos que acontecerão no jogo, né? Porque se a gente não duelar com os caras da forma que a gente vem fazendo contra a Inter, contra o Al Hilal, com certeza a gente não vai conseguir fazer o nosso melhor papel. Então a gente está preparado para esse tipo de jogo. Temos agora ainda mais quase 24 horas aí para se preparar, descansar, que amanhã vai ser uma pedreira grande. Tá aí então, Thiago Silva vai ser uma pedreira grande, ele conhece muito bem o Chelsea. Bom, e para saber informações do time inglês, eu chamo agora Leonardo Baran, que vai trazer as informações do Chelsea, do Enzo Maresca. Henrique André, o Chelsea treina a 50 minutos de onde você está, mais precisamente no Futebol Clube de Nova York, e terá a volta do Caicedo, que suspenso não enfrentou o Palmeiras. João Pedro, revelado pelo Fluminense, teve minutagem diante do Palmeiras, estreou na equipe do Chelsea, vive a expectativa de ter mais tempo de jogo na partida de amanhã. Outro brasileiro que vive a expectativa de jogar ou não é o Andrei, que foi titular diante do Palmeiras por conta de uma contusão no aquecimento do Reece James, que caso esteja recuperado, deverá ser o titular, com o Andrei indo para o banco de reservas. Henrique André. Valeu, Baran. Tá aí também informações do Chelsea aqui no Rádio Esportes. E só uma curiosidade, viu, Romano? O Fluminense, ele tem o menor orçamento de todos os brasileiros que disputaram o Mundial de Clubes. E hoje, dia 7, está completando um mês aqui nos Estados Unidos. E não quer pensar em voltar para casa não, viu, Romano? Jogo amanhã no MetLife Stadium, às 4 da tarde, Fluminense e Chelsea da Inglaterra. E é claro, a Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, segue por aqui, acompanhando tudo de perto e levando todas as informações para você que não desgruda da Itatiaia. Pois é, Edu Panzi. Tudo bem, Edu? Bom dia. Tudo bem, Romano? Um abraço. Olha só, nós temos aí o Fluminense, que a gente pode dizer que é um franco atirador nesse jogo contra o Chelsea, ou pelo que o Fluminense já fez, não é assim? Não, o Fluminense é um franco atirador na competição, cara. Não é só no jogo contra o Chelsea, não. Essa é a realidade. E a realidade mostra que o Fluminense tem chance.
tem chance, independentemente do adversário, de avançar. A gente viu o Al Hilal eliminar o Manchester City, a gente viu o Fluminense eliminar a Inter de Milão, empatar com o Borussia Dortmund, fazendo um grande jogo, eliminar o próprio Al Hilal. Então não dá para descartar. Agora, existe no futebol favoritismo. E o favoritismo nesse duelo Chelsea e Fluminense segue sendo dos ingleses, não há dúvida. Estava olhando uma matéria aqui, nas duas últimas temporadas, o Chelsea investiu 5,2 bilhões, cara, contra 244 milhões do Fluminense, ou seja, quase 22 vezes mais em 2 anos. Olha o tamanho do investimento, o quanto é maior o investimento do adversário do Fluminense, mas é futebol. Futebol não é um investimento que entra em campo, ele também entra em campo. Agora, existem outros fatores. O Fluminense tem que estar preocupado com a ausência do Freitas, por exemplo, que é um cara que estava muito bem, havia uma trinca de zagueiro, uma linha de 5, que funcionou, que estava ajustado do Fluminense, e que fica a dúvida se o Renato vai desmanchar, se vai improvisar com o Thiago Santos, que não deixa de ser um improviso, mas é um cara que está acostumado a jogar no sistema defensivo, a jogar na zaga. Então, cara, fica esse ponto de interrogação. Chelsea também tem seus desfalques, agora é um jogo, né? Não é nem mata-mata, é mata. E um jogo, ele diminui muito essas distâncias de investimento, de distâncias técnicas. O Fluminense, mantendo o nível de atuação, de concentração, ele está perto, sim, de uma classificação à final do Mundial. O Chelsea, mantendo o nível de futebol que apresentou contra o Palmeiras, por exemplo, também está perto de uma classificação, de avançar à final. Vejo muito equilíbrio, mas com favoritismo para os ingleses. Ô Simões, bom dia, tudo bem, Simões? Bom dia, Romano, Edu, Henrique, que acompanha a gente. Você, como um bom tricolor, preocupa uma possível entrada do Thiago Santos na zaga, formando ali uma dupla de Thiagos? O Romano, assim, numa análise prévia antes de a bola rolar, mais do que preocupar, eu acho que é temerário. O Thiago Santos, ele tem entrado muito mal nos jogos, inclusive no jogo contra o Al Hilal. Fez um pênalti à brasileira, que a arbitragem não marcou, mas ele agarra claramente o jogador do Al Hilal na cobrança de escanteio, e outras participações muito ruins. Tá? É um jogador que a gente pode dizer tá passando por um momento de muito... não consegue ter aquele desempenho que ele já teve em outros momentos. Era volante, foi jogado para a zaga, mas não acho que seja a solução. Não. É um problema grande, que, como o Edu disse, o Renato encaixou o time muito bem com os 3 zagueiros, né? E nesse momento de enfrentar o Chelsea, você precisa se preocupar muito com a bola aérea, que foi uma preocupação também contra o Al Hilal, né? Que tem um time muito alto. E no lugar do Martinelli entra o Hércules, que tem sido meio que um talismã, né? Fez gols importantes. Tem entrado bem, né? Tem entrado bem, mas de toda forma o Martinelli é o principal jogador do meio de campo do Fluminense, né? Então, quer dizer, entra muito, muito enfraquecido o Fluminense para encarar esse Chelsea, que faz uma fase de mata-mata muito diferente da fase de grupos, né? O Chelsea cresceu muito nessa fase de mata-mata, e eu acho que até no nível de entrega, de intensidade de jogo. Então, quer dizer, é um favorito absoluto o Chelsea, tá? É uma distância considerável em relação ao Fluminense, que vai buscar mais um milagre, entre aspas, né? Acho que já foi assim contra a Internacional, já foi assim contra o Al Hilal. O Edu citou aí os 5 bilhões do Chelsea. O Al Hilal de 2023 para cá, ele investiu 3 bilhões de reais em contratações. Incrível. Esses 3 bilhões que eles investiram, isso aí paga as dívidas de Atlético e Cruzeiro juntas. É verdade. Mas é mesmo, eu tô rindo porque é verdade. E tá levando o lateral esquerdo do Milo Hernandes, que é da seleção francesa, por quase 160 milhões de reais. Então, quer dizer, é essa a realidade. Agora, é futebol, né? É futebol e vamos ver o que acontece. Mas assim, é impossível tirar o favoritismo total e absoluto do Chelsea no jogo de amanhã. Agora, o Chelsea, na verdade, acabou tomando volta. Porque o Al Hilal contratou o Theo Hernandes 160 milhões de reais. E é um cara que está jogando em alto nível, né? Os caras que estão indo para o futebol árabe, eles não estão indo para encerrar a carreira, né? Muito jogador lá ainda entregando, jogando em alto nível. Agora, tem um ponto que conta muito a favor do Fluminense.
Eu ainda não perdi nenhum jogo no Mundial comentando. Ah, meu Deus. Aqui, não, mas eu acho que o grande fator do Fluminense... Ô, Romano. Vamos cortar isso aí, né? Vamos com informação. O Edu tá de sacanagem. Olha só, justamente por informação, já que ele falou de talismã, cara, o que o Thiago Silva está fazendo dentro de campo... E fora também, tá? Não, ele acabou de entregar agora o que ele fez. No jogo contra a Inter, ele ligou pro Maximiliano Allegri, técnico do Milan, conversou com o Maximiliano sobre a Inter. Pegou um monte de dica, passou pro Renato e durante o jogo a gente viu ele organizando o time. Naquela parada para hidratação, né, Simões? Sim. E aí, ele acabou de falar, eu conheço o Maresca, eu fui aos treinos, eu observei. Ele está sendo importante também nessa questão tática, né? E o Thiago Silva, eu acho que com certeza ele vai ser um treinador, né? Porque vai. Outro dia eu vi um vídeo no Instagram, acho que a mulher dele que fez, de madrugada, o cara com o laptop ligado, o quadro lá de jogo de botão, né? Um jogo de botão com imã, né? O quadro lá de campo e ele estudando futebol, o Thiago Silva. Então, quer dizer, é um cara realmente diferenciado. Agora, tem um outro ponto, o Romano, que a gente não pode deixar de destacar, né? Que é o fato de que há um desequilíbrio nesse Mundial de chaveamento, né? Mas aí é o acaso, né? Isso, é o acaso. É o culpa do Bayern de Munique. O Bayern de Munique que perdeu pro Benfica. O Bayern de Munique que perdeu pro Benfica e essa que foi a culpa toda desse desequilíbrio. Mas eu acho que, apesar de todo esse desequilíbrio que a gente percebeu, né, de um lado muito mais forte do que o outro, o que eu percebo é que tinha aquela história dos europeus, aquela coisa toda. Eu acho que eles estão ligando muito pro torneio. Então, e tem um fator que parece bobo, mas eu não acho que seja. Vocês assistiram PSG e Bayern de Munique, vocês viram o nível de jogo, de intensidade. O jogo foi disputado no Mercedes-Benz, que é coberto e climatizado. Sim. Não teve aquele calor de outros jogos. Isso tem feito diferença. Eu acho que a FIFA precisa fazer um estudo em relação a isso, porque os jogos ao meio-dia e 13h, eles vão acontecer na Copa do Mundo por conta da Europa. Foi o Chelsea e Palmeiras, né? Disputado a 24 graus, 25 graus, que é uma temperatura extremamente agradável pro futebol. Muito melhor. Amanhã o Chelsea vai estar exposto a 3 horas da tarde, é um calor absurdo, né? Qual a temperatura aí, Henrique? Agora 24 graus, eu tô vendo a previsão aqui para terça-feira. Também a mínima de 24, só que a máxima de 33. Mas é muito abafado, Simões. Estava chovendo aqui, enquanto a gente ouvia o Thiago Silva, choveu bastante. É aquela chuva, aquelas, né, de verão. Agora já deu uma trégua, mas é aquela sensação de abafamento, assim, sabe? Não é aquela temperatura, aqueles 24 graus que a gente está acostumado em Belo Horizonte. Eu acho que isso pode fazer muita diferença, a questão do calor. Pode não, faz a diferença e é algo que a gente precisa trazer para as nossas análises aqui no futebol brasileiro também, né? Porque a gente faz esse tipo de observação do contexto do jogo, a gente tem feito muito essa observação de contexto agora na Copa do Mundo de Clubes. E muito desse contexto, ele acontece rodada após rodada de futebol de Campeonato Brasileiro aqui no nosso país. Equipes jogando muitas vezes às 11 da manhã com 30 e tantos graus, equipes jogando domingo às 4 da tarde com 33 graus, 34 graus, e a gente cobrando todo final de semana algo que a gente chega na Copa do Mundo e fala, não, mas também tá muito quente, né? Há um desgaste, o europeu isso, o europeu aquilo. Quando são os nossos aqui, a gente simplesmente faz vistas grossas, larga esse contexto de lado. Então, eu particularmente estou aprendendo muito com esse Mundial, dando a mão à palmatória, e eu vou trazer para os meus comentários aqui no futebol brasileiro, no nosso futebol mineiro, esse contexto que eu tenho trazido para os meus comentários da Copa do Mundo. Então, quando jogar 34, 35 graus, 33 graus, parar para olhar, observar o entorno, o que está acontecendo, Edu, e diminuir a cobrança. Fala, Henrique.
Pois é, e cabe lembrar em cima desse seu comentário também o calendário, né? Que o calendário brasileiro é muito mais puxado. E tem essa situação do calor, do clima ainda, de campos ruins também. Tem essa diferença e pesa demais, não só a temperatura, né? Isso aí nem se fala, né? Equipes que viajam, cortam o Brasil inteiro, por exemplo, um Fortaleza da vida. Quando ele sai de Fortaleza para jogar, geralmente ele sai lá de cima cortando o Brasil inteiro para jogar aqui no Sul, no Sudeste. São viagens desgastantes. As próprias viagens de Sul-Americana e Copa Libertadores, que você viaja o continente inteiro, que lá no futebol europeu não tem, cara. Raramente o clube vai fazer um deslocamento muito grande, as temperaturas são mais amenas, o calendário é mais espaçado. Então todo o contexto que a gente analisa na Copa do Mundo hoje, para justificar, às vezes, uma baixa intensidade no jogo de europeus, nós convivemos com eles aqui o ano inteiro, nas nossas Copas, nos nossos campeonatos, e não trazemos para análise. A partir de agora, acho que a gente precisa fazer esse exercício, Romano. Eu também acho. Ô, Henrique, você tem um provável Fluminense aí pro jogo? Conversei com o Renato aqui agora, viu, Romano? E... Brincadeira, vamos lá, vamos tentar esboçar um Fluminense com Fábio, Ignácio, Thiago Silva, aí sai o Freitas e entra o Thiago Santos, Samuel Xavier, Bernal, não terá o Martinelli, então o Hércules será o substituto, Nonato, Fuentes, Arias e Cano. E lembrando que durante a zona mista, né, ressaltando os jogadores que falaram, John Arias também falou com a gente aqui, naquele clima tranquilo, e foi perguntado, viu, gente, sobre interesse de clubes europeus, se já está recebendo, se o telefone está tocando, o telefone do empresário. É aquele papo, né, de jogador, não, o foco é amanhã e não tenho nada que falar sobre isso, vamos pensar sobre isso depois, disse o John Arias. E o Nonato também falou com a gente aqui, surpreendeu, porque a gente tem muitos ingleses aqui hoje acompanhando essa zona mista. E o Nonato, ele é o único jogador que fala inglês, então ele foi lá, atendeu todo mundo naquele inglês impecável, jogador do Fluminense, dando show por aqui, viu, Romano? E eu não sei não, eu acho que pós-mundial o Palmeiras e o Fluminense podem preparar porque vai ter oferta. Richard Rios e Arias. A janela vai estar aberta, né? Abre dia 10. Então eu acho que pode pintar assim. Outros que estão chamando muita atenção é o Ignácio, Nossa, né? Ignácio tá jogando demais. Tá em todas as seleções. Impressionante o que tá jogando. Rodada após rodada, tá sempre nas seleções do Mundial. E o próprio Martinelli, né? Foi elogiado pelo, se eu não estiver enganado, Materazzi, que deu uma entrevista falando do Ignácio. Cara. Do Ignácio. Do Ignácio. Não sei se segura. E aí, isso mostra, né, Romano? Aí a gente tá falando muito, a gente fala muito de base aqui, de captação, né, cara? O trabalho de captação do Fluminense no mercado sul-americano, cara, nós estamos falando de Ignácio, nós estamos falando de Arias, nós estamos falando... tem o Bernal, que é um volante de altos e baixos, mas um volante de muita imposição física e bom volante, tá? E isso tudo num mercado sul-americano periférico, cara. Periférico. Então, é realmente como que isso faz diferença. O Arias hoje é um jogador aí que você vende ele por 25 milhões de euros, né? Então, quer dizer... o Ignácio, então é um ponto a mais, né, que a gente tem que valorizar e que a gente espera que Cruzeiro e Atlético consigam fazer, tá? Porque esse trabalho de captação, de buscar esses valores na América do Sul e fazer eles renderem no seu clube e depois revender, isso aí é muito importante pro futebol brasileiro, pros clubes brasileiros, né? Pras finanças. Você vê o nível do Fluminense, a gente tá falando dos jovens, né? Fora o que estão jogando os veinhos do time, né? Estão jogando demais, cara, os veinhos. Então... O Mundial do Fábio é um absurdo. Do Thiago Silva. O Cano que... Mas fez gol decisivo também, né? Com a Inter, mas não tá bem, não. Não jogou bem no último jogo. Se ficar amanhã é por superstição, tá? Eu acho que tinha espaço para outra pessoa, para outro jogador, talvez mais intensidade, velocidade lá na frente. Mas o problema é que o reserva dele é o Everaldo, né? Eu ia falar, EV, vem aí. Valeu, Henrique, obrigado. Valeu, Romano, e tem musiquinha pro Everaldo, viu? Não. Everaldo é nosso 9, diz o torcedor do Fluminense sobre o atacante que virou folclórico aqui, né? Teve a musiquinha também do Chuta Everaldo. Então vamos ver. Romano, só para finalizar, hoje a gente vai ter a coletiva do Renato Gaúcho, ele vai sair daqui do Sports Illustrated, vai pro MetLife Stadium, tem uma entrevista marcada para 1h, vai falar aquela tradicional entrevista antes do jogo, treinador do Fluminense, e vai ter também dos VIPs, né? Dos ídolos, o Felipe Melo representando o Fluminense e o Makelele
ele vai representar o Chelsea. A gente segue daqui, claro, marcando presença em tudo que acontece no Mundial para levar para você que está sempre ligado na Itatiaia. Um abraço, gente. Boa tarde para vocês.